Santo Anselmo, bispo de Canterbury. Anselmo, filho de Gondulfo e Ermengardes, ambos de nobre estirpe, o grande arcebispo de Candelburgo, ou Canterbury, nasceu em Aosta, no Piemonte, em 1033. A piedosa mãe soube implantar no coração do filhinho um amor profundo à virtude, e Anselmo jamais esqueceu seus sábios conselhos. Privilegiado de talento primoroso, fez Anselmo belos progressos nos estudos. Não tendo ainda 15 anos de idade, manifestou desejos de se dedicar à carreira eclesiástica, e neste intuito procurou um abade, o qual, porém, prevendo o protesto de seu pai, lhe negou a admissão. Anselmo entristeceu-se muito devido a este insucesso e adoeceu gravemente. Na sua doença, renovou seu propósito de se afiliar a uma ordem religiosa. Restabelecido da moléstia, Anselmo não mais se lembrou do que se propusera. Pelo contrário, mudou suas ideias de tal maneira que, em vez de servir a Deus, procurou seu bem-estar nos divertimentos e prazeres mundanos. Por felicidade sua, perdeu o amor a seu pai, que começou a tratá-lo com aspereza. Anselmo, não querendo sujeitar-se às arbitrariedades e injustiças de seu progenitor, ausentou-se do país e passou 3 anos na Borgonha, julgando que com sua ausência as coisas melhorassem. De fato melhoraram, voltando no jovem o antigo amor ao estudo. Tendo chegado ao seu conhecimento que o célebre mestre, seu compatrício Lanfranc, se dedicava ao magistério num convento, a ele se dirigiu pedindo admissão entre seus discípulos. Sob a direção de Lanfranc, fez progressos tais que em poucos meses se distinguiu entre todos os condiscípulos. Voltou também ao coração de Anselmo o amor, a virtude e a oração. Tomou novo vulto sua antiga resolução de ser sacerdote. Desta vez, pô-la em execução. Na idade de 27 anos, tomou o hábito de São Bento. A mudança de sua vida foi tal que, passado o tempo de noviciado e mais 3 anos de professor, foi eleito sucessor de seu mestre Lanfranc no cargo de prior. Houve quem, com inveja e malquerença, observasse o progresso do jovem religioso, mas Anselmo, com paciência, delicadeza, amor e justiça, soube desarmar todos os seus desafetos. O dia passava ele instruindo seus discípulos nas ciências profanas e divinas para dedicar à oração as horas silenciosas da noite. Aos doentes, dispensava um cuidado particular. Não só os visitava frequentes vezes, mas com suas próprias mãos prestava-lhes os serviços que seu estado exigia. Profundo e constante era seu amor à sagrada paixão e morte de Jesus Cristo. Copiosas e amargas lágrimas derramou, chorando os desvarios de sua mocidade. Deus deu-lhe um horror tal ao pecado que preferia precipitar-se no inferno a ofender a Deus. Do pecado, por menor que fosse, fugia com todo o escrúpulo, porque, vendo nele uma ofensa a Deus, considerava-o um grande mal de que podiam depender grandes interesses da alma. Grande era sua devoção à Santíssima Virgem Maria. Entre os grandes escritores da Igreja, figura Anselmo entre os primeiros que ensinaram e defenderam a Imaculada Conceição. Muitas obras escreveu ele em honra da excelsa Rainha do Céu, da bem-aventurada Mãe de Deus. Quando morreu o abade Erluino, em 1073, a comunidade elegeu a Anselmo seu sucessor. Nesta sua nova dignidade não modificou o seu modo de vida, a não ser que se dedicasse mais ainda aos exercícios da vida interior. Negócios do seu convento reclamavam muitas vezes sua presença na Inglaterra. Serviu-lhe esta circunstância para estreitar cada vez mais os laços de amizade que o ligavam a Lanfranc, que tinha sido eleito arcebispo de Canterbury. A fama da santidade e ciência de Anselmo tinha já passado as fronteiras da França. O abade de Bec gozava de geral simpatia entre os príncipes seculares e eclesiásticos. O próprio Papa Gregório VII, por diversas vezes, se recomendou às orações de Anselmo. Guilherme, o Conquistador,
temido e odiado pelos ingleses, homem que a poucos dignava uma palavra, achava o maior agrado em poder conversar com o santo abade, em cuja presença parecia completamente outro. Da grande influência que possuía, Anselmo só se serviu para o bem do reino de Deus e a salvação das almas. Sua prudência e sua extraordinária amabilidade fizeram com que os mais rebeldes lhe abrissem o coração. Tinha morrido o grande amigo de Anselmo, o arcebispo de Canterbury. Para poder se apoderar dos riquíssimos rendimentos do arcebispado, o rei se opôs à eleição de um sucessor de Lanfranc. Deus mandou-lhe uma doença gravíssima que modificou o pensar do monarca. Ruído de remorsos, nomeou a Anselmo arcebispo, no que achou a maior resistência deste mesmo. «Queres desgraçar-me na eternidade?» perguntou-lhe o rei. «A salvação de minha alma está em tuas mãos. Não dando eu um bispo a Canterbury, receio não merecer a graça de Deus.» Os bispos e grandes do reino apoiaram a opinião do rei e insistiram com Anselmo para que não opusesse resistência. «Tua oposição», disseram-lhe eles, «serve-nos de escândalo, e se persistires na tua resolução, responderás diante de Deus por todos os males que sobrevierem.» Anselmo, porém, persistiu na sua recusa. Só depois da formal declaração do rei de ele reconhecer a legitimidade de Gregório VII como papa e da promessa de fazer restituição dos bens ilegalmente tirados à arquidiocese de Canterbury, aceitou a dignidade que lhe fora oferecida. Mal tinha o rei recuperado a saúde, se esqueceu dos seus bons propósitos. No intuito de conquistar a Normandia, exigiu dos seus súditos novos impostos. Anselmo deu-lhe 200 libras de prata, soma avultadíssima naqueles tempos. Quando, porém, o rei exigiu a contribuição de outras 200 libras, respondeu-lhe Anselmo que não lhe era lícito dispor dos bens da igreja por serem bens dos pobres. Outros abusos e irregularidades que existiam e que clamavam por uma reforma, Anselmo as recomendou ao rei com a maior insistência. Em vão. Diversas abadias continuavam sem abade. Aos bispos era negado o direito de se reunirem em conferências para tratarem dos interesses das suas dioceses. O rei começou a enxergar em Anselmo um conselheiro importuno, um empecilho incômodo na execução dos seus planos. O mesmo que tanto se empenhara em elevá-lo à dignidade de arcebispo, pôs agora em ação todos os recursos para fazê-lo renunciar. Para este fim, organizou uma propaganda tenaz entre o clero superior e os grandes do reino contra Anselmo, e não trepidou em ganhar o sumo pontífice para sua causa. Nada, porém, conseguiu, tendo ele o desgosto de ver seus planos fracassar um por um. Restou-lhe só recorrer à força e, de fato, se apoderou dos bens da arquidiocese de Canterbury. Deixando seu protesto nas mãos do rei, Anselmo se apresentou ao Papa, o qual tomou sua defesa contra o procedimento ilegal e arbitrária de Guilherme, sem, porém, conseguir que este abandonasse sua política. Gregório VII, vendo a contumácia do monarca, teria lançado a excomunhão contra ele se Anselmo não tivesse insistido com empenhadas súplicas que tal pena não fosse aplicada. Pouco tempo depois, recebeu a notícia da morte desastrosa do rei numa caça. Durante sua estadia na Itália e na França, foi Anselmo tratado e festejado de uma maneira que não deixava dúvida sobre a alta estima de que gozava por toda a parte. O sucessor de Guilherme, Henrique I, parecia ser animado por ideias mais conciliadoras. Um dos seus primeiros atos foi convidar a Anselmo para que voltasse para a Inglaterra. A entrada do santo na sua diocese revestiu-se de maior brilho e a audiência que teve com o monarca teve caráter de muita cordialidade. Era opinião geral que a paz estava restabelecida. Os fatos, porém, não justificaram esta doce esperança. Henrique consentia que Anselmo retomasse o governo da arquidiocese de Canterbury,
com a condição, porém, do arcebispo aceitar seu poder das mãos do monarca e a este prestar o juramento de vassalagem. Anselmo, baseando-se na decisão do último concílio celebrado em Roma, que condenou o abuso da investidura, protestou contra esta atitude do rei. Henrique negou-se a reconhecer a autoridade do concílio em questão e apelou para o Papa. Estavam as coisas neste pé, quando no horizonte político surgiu, ameaçadora, uma nova tempestade. Roberto, duque da Normandia, irmão de Henrique, achando-se de volta de uma campanha na Palestina, queixou-se amargamente da injustiça que lhe fora feita de terem-no preterido na sucessão do trono da Inglaterra. Não satisfeito com as razões justificativas, resolveu a fazer valer seus direitos à coroa e declarou guerra a seu irmão. A situação tornou-se assaz crítica para Henrique, visto que grande número dos grandes tomou o partido de Roberto. Neste grande embaraço, pediu a intervenção de Anselmo, prometendo-lhe nunca mais imiscuir-se em negócios eclesiásticos. Devido à grande autoridade e ao extraordinário prestígio do arcebispo, os grandes desistiram da sua política e resolveram aguardar fidelidade a Henrique. Bem depressa, esqueceu-se este das suas promessas e a luta pela investidura recomeçou. Anselmo dirigiu-se novamente a Roma, onde encontrou todo o apoio. Proibido de voltar para a Inglaterra, ficou Anselmo na França, onde achou cordial acolhimento da parte do arcebispo de Lyon. A luta da investidura terminou em 1106. Achou-se uma fórmula que satisfez ambas as partes. Anselmo pôde voltar para sua arquidiocese, onde foi recebido com grandes manifestações de alegria geral. Poucos anos pôde Anselmo gozar da paz. O peso dos anos já se fez sentir e em 21 de abril de 1109, da idade de 76 anos, entregou sua alma ao descanso eterno. Numerosos e grandes milagres foram observados no seu túmulo. Um fidalgo, sofrendo de lepra, recuperou a saúde, tendo bebido da água em que o santo tinha lavado suas mãos depois da celebração da Santa Missa. O Papa Clemente XI deu a Anselmo o título honroso de Doutor da Igreja. Reflexões. Santo Anselmo tinha pavor do pecado. Se de um lado visse o pecado, dizia ele, e do outro, as portas do inferno abertas, e devendo escolher entre um e outro, eu preferiria lançar-me ao inferno sem cometer um pecado. Como Santo Anselmo pensam todos aqueles que têm compreensão do pecado e de sua grande maldade. Qual é teu conceito em relação ao pecado? Tens dele pavor e aborrecimento? Melhor que a boca teu modo de viver, te responderá. Se é que com toda facilidade cometes pecados, onde está então o medo, o pavor de ofender a Deus? E medo, pavor do pecado não tens, porque falta-te a compreensão da maldade dele. Que deves tu fazer para alcançar este pavor? Pedir a Deus como o cego do Evangelho. Senhor, fazei que veja, dai-me a graça de conhecer a maldade do pecador. Conhecer e chorar seus pecados é o início da salvação. São Jerônimo.